Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A fidelidade do Senhor é para sempre. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra de Deus é uma só. Ela não é quebrada. A promessa do Senhor não envelhece, não se acaba, não tem prazo de validade. A promessa do Senhor se cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Cada promessa do Senhor. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor não volta vazia, não sem antes se cumprir. Por isso, cada promessa do Senhor é garantida. Eu não sei o que tem afligido o seu coração, inquietado a sua alma e trazido desassossego, pranto, lamento e dor ao seu coração. Mas eu posso te dizer que a promessa do Senhor vai se cumprir. O único capaz de impedir o cumprimento da promessa dele sou eu, é você. Na medida em que nós deixamos de lado a nossa fé. Se eu abro mão da minha fé, se eu abdico, se eu desisto, se eu declino, então, não por culpa dele, mas por atitude minha, não vai mais acontecer. Contudo, se você e eu permanecermos, a promessa do Senhor vai se cumprir. Por isso é que fica para cada um de nós um ensinamento. Não desanime. Não desista. Elisete Martins, Carmen, Daniane, Mais Souza, Jaciara Oliveira, Maria Edna, Silvana Maximino Barreto, Juliana Moraes, Jerusa, Rafael Costa, Edson, Águida, Aline Barros, não desistam. Pelo contrário, persistam e insistam. Antônia, que Deus abençoe ricamente a todos e sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, permanecendo na palavra. Maristela, Neiliane Maria, bem-vindas. Deus abençoe. Estamos aqui, crendo e tomando posse de cada palavra, de cada promessa. Maria José, bem-vinda. Deus abençoe. Odilena, bem-vinda. Deus abençoe. E eu convido você a abrir o seu coração nessa noite. Hoje, terça-feira, 29 de novembro de 2022, estamos a 30 dias de completar nosso propósito e de alcançar a marca dos 1000 dias de lives. Claudete de Oliveira Silva, bem-vinda. Thelma Silva da Cruz, Deus abençoe. Estamos a 30 dias. 30 para 1000. 30 dias. Um mês. Para de fato receber dos céus. Claro, se você crê. A promessa. Keiciane Félix,
bem-vinda. Deus abençoe. Neide França, bem-vinda. Deus abençoe. Vitória Barreto, bem-vinda. Deus abençoe. Será que você pode, nesta noite, me ajudar compartilhando a live? Vanusa Costa, bem-vinda. Deus abençoe. Se você está comigo neste momento, ao vivo pelo Facebook, compartilhe. Basta compartilhar o vídeo e outras pessoas terão a oportunidade de ser alcançadas por esta palavra. Se você está comigo ao vivo pelo Instagram, aí você pode usar essa setinha aqui no cantinho inferior e convidar pessoas. Simone Francinete Ferreira, bem-vindas, Deus abençoe. No momento em que você tocar nessa setinha, vai abrir uma lista de nomes para você convidar. E eu conto com você para compartilhar. E como a Neide escreveu aí, eu fixei o comentário, apertar os coraçõezinhos, porque assim a plataforma do Instagram entende que este vídeo possui um conteúdo relevante e começa a divulgar. Lídia, seja bem-vinda. Andréa Pereira, Rosângela, Socorro Costa, Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Não tenho dúvidas de que a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor se cumpre. E eu tenho certeza que existem promessas de Deus para a sua vida. Existem promessas de Deus, muitas antigas, muitas esquecidas, muitas até já rejeitadas. Magda, seja bem-vinda, Deus abençoe. Porque a verdade é uma só. No momento em que nós começamos a caminhar, e essa caminhada vai nos causando desconforto, vai nos causando desilusões, decepções, nós vamos nos machucando e vamos abandonando promessas. Antônio Queiroz, bem-vindo, Deus abençoe. O inimigo trabalha muito para isso, para que ao longo da caminhada eu vá abrindo mão, eu vá abdicando, eu vá desistindo, eu vá abrindo mão das promessas do Senhor. Mas eu preciso te dizer uma coisa logo no início. É isso mesmo, Claudete. As promessas estão de pé. As promessas de Deus estão de pé. Aliás, o diabo quer que você abandone as promessas. O diabo quer que você desista delas. Nilda, seja bem-vinda. Deus abençoe. Nilda Rabelo Reis. Tom, seja bem-vindo. Deus abençoe. Tom Informática. Mas o Senhor é Deus que traz de volta cada promessa. Não vá pela caminhada perdendo. Não vá pela caminhada abandonando. Não vá pela caminhada abrindo mão das suas promessas. Quem prometeu é fiel para cumprir. Se foi Deus, pode passar céu, pode passar terra, pode acontecer tanta coisa. Mas a palavra do Senhor não passa de passagem. A palavra do Senhor não volta vazia. É muito comum, conversando com pessoas, principalmente aquelas que têm mais tempo de evangelho. Deninha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Perceber que elas já foram abandonando pelo caminho uma porção de promessas. Se foi Deus que falou, vai se cumprir, Claudete. Exatamente. Fernanda Daniele, bem-vinda, Deus abençoe. Rosane Tavares de Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Se a promessa veio do Senhor, vai se cumprir, a menos que você desista. Tata Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Isabalcine, Márcia Sabino, bem-vindas, Deus abençoe. Se foi promessa feita pelo Senhor, não se preocupe, porque ela vai se cumprir. E eu tenho certeza que várias pessoas precisam ouvir isso. Jane Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Miriam Abdul, bem-vinda, Deus abençoe. Rayane Agra, bem-vinda, Deus abençoe. Compartilhe. Você pode inclusive colocar o @ de algumas pessoas aqui nos comentários, que elas também são informadas.
terão a oportunidade de ouvir a palavra. Não abandone suas promessas. Andressa Lira, bem-vinda, Deus abençoe. Mas e se machucar no meio do caminho? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Isto é, se de fato estiverem dispostos a ouvir. Não sei se o povo já está cansado, se está com sono, se está em ritmo de Copa do Mundo. O povo está numa euforia que não acaba mais. Irã Silva, bem-vindo, Deus abençoe. Mas se houver disposição, nós iremos tratar sobre isso. Sabe, queridos, eu sou experiência viva disso, sou prova viva disso, porque tenho, pela misericórdia de Deus, a oportunidade nos dias de hoje de viver promessas antigas. Luana Kelly, bem-vinda, Deus abençoe. Para quem não sabe, existem promessas as quais me foram feitas há décadas e hoje estão vindo à tona. Valdilene, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ainda bem que promessa não envelhece. Ainda bem que promessa não tem prazo de validade. Van Miranda, Josina França, bem-vindas, Deus abençoe. Ainda bem que promessa não caduca. Maria Miranda, bem-vinda, Deus abençoe. Ainda bem. Ana Paula Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Ainda bem que a palavra do Senhor se cumpre, que a palavra do Senhor tem poder. Ainda bem. Porque a minha palavra, essa pode falhar. A palavra do homem, essa pode falhar. Eventualmente pode não acontecer. Eventualmente pode não se cumprir. Daibe Santana, Deus abençoe. Laura Cedras, bem-vinda. Shalom. Mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Pode demorar um bocadinho, mas vai se cumprir. Então, enquanto ela não se cumpre, eu permaneço. Enquanto ela não se cumpre, eu insisto, eu resisto, eu persisto e não desisto. Leda Rubi, Rose, bem-vinda, Deus abençoe. Enquanto a palavra do Senhor não se cumpre, o que eu faço? Eu insisto, eu resisto, eu persisto e não desisto. Rosimeire Moreira Miranda, bem-vinda, Deus abençoe. Queridos, chegar a quase 1000 dias, todos os dias, é uma prova de persistência, de resistência, de insistência. Portanto, posso dizer para você, o que é que você faz diante da circunstância? Você abre mão ou você vai em frente? Você desiste ou você insiste? Você desiste ou você resiste? Você desiste ou você persiste? A escolha é sua. Qual é a sua opção? Abrir mão? Ou continuar em frente? Largar de mão, feito diz o outro? Ou prosseguir? Como Paulo escreve, prossigo para o alvo. Qual a sua postura? Prosseguir ou desistir? Prosseguir ou insistir? Prosseguir ou simplesmente sumir? Calma aí. Aquele que, tendo lançado mão do arado, olha para trás
ele não está apto para o reino. Então o que você vai fazer? Ah, mas eu estou sofrendo. E eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Será que eu fui escolhido para sofrer? Você já se fez essa pergunta? Será que eu fui escolhido para sofrer? Você já se perguntou isso? Eu já. Olhando a minha volta, quando eu era bem mais jovem, olhando os demais jovens da minha idade na época, agora já todo mundo velho. Eu dizia, será que eu fui escolhido para sofrer? Parece que para eles é mais fácil. Parece que para eles dá certo e para mim dá errado. Será que eu fui escolhido para sofrer? Se você quer saber mais sobre isso, fica por aí. Vai embora não. Não dorme ainda não. Nadir do Carmo, bem-vinda, Deus abençoe. Você sabe muito bem que as nossas lives não são demoradas. Portanto, só ter um pouquinho de paciência e me ajudar a compartilhar. Eu quero orar também pela sua vida e pelos pedidos de oração, tanto os de vocês quanto os dos cadernos de oração. E trazer essa palavra. Será que eu fui escolhido para sofrer? Que eu vou mostrar na Bíblia a resposta para essa pergunta. Será que eu fui escolhida para sofrer? Será que tem resposta para isso na Bíblia? O que vocês acham? Será que tem resposta para essa pergunta? Cleice Marcial, bem-vinda, Deus abençoe. Será que tem resposta para isso na palavra? Tem sim. E é sobre isso que a gente vai conversar um bocadinho. Mas eu preciso orar com você. Abra o seu coração e vem orar comigo neste momento, tomando posse. Cristina Bandeira, bem-vinda. Deus abençoe. Eu quero orar com você. Prossiga aí, tomando posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, obrigado. Muito obrigado por todas essas vidas conosco, ouvindo a Tua palavra. Eu quero apresentar cada uma dessas pessoas diante do Senhor. Visita o irmão da Maria Miranda, hospitalizado. Visita, Senhor Deus, os enfermos. Visita aqueles que já não têm mais força para continuar. Visita, Senhor Deus, aqueles que já não têm mais ânimo. Gilberto Bispo, Flávia Gisele, Tânia Oliveira, bem-vindas, Deus abençoe. Visita, Senhor Deus, aqueles que já não têm mais forças para continuar. Suelaine Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. Visita, Senhor, aqueles que estão a ponto de abandonar tudo. Visita, Pai, neste momento. Ministra a cada coração. Visita o Abraão, visita o Israel, filhos da Odilena. Senhor Deus, muitas vezes nós estamos no limite das nossas forças. Muitas vezes nós estamos já sem ânimo. Visita o Christian, Pai, entra com cura na vida desse jovem, em nome de Jesus. Muitas vezes, Pai, nós estamos exatamente no ponto determinante, prestes a abandonar a nossa fé. Mas eu glorifico a Deus, porque o nosso Senhor conhece o nosso limite. Liliane Feitosa, bem-vinda, Deus abençoe. O nosso Deus conhece quando estamos no limite e Ele vem e nos socorre.
E Ele vem e nos estende a mão. E Ele vem e nos dá a força para prosseguir. E Ele vem e manda um anjo nos trazer pão e água quando nós não temos mais força. Elias não tinha mais forças. Elias estava absolutamente esgotado. Elias estava absolutamente desesperado. Elias estava absolutamente destruído por dentro. Diante de ameaças, diante da sobrecarga, diante do desânimo e do cansaço. E ele dizia: Deus, eu não suporto mais. Luciédia Brito, bem-vinda, Deus abençoe. Elias dizia: Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu estou sozinho. Eu não aguento mais. Patrícia Salgado, bem-vinda, pastora, Deus abençoe. Eu não suporto mais, Senhor. Basta. Ah, Senhor. Sei que há pessoas que estão vivendo um momento como Elias, dizendo: eu não suporto mais. Eu não suporto mais. Eu não tenho mais ânimo para dar um passo. Elias não tinha mais ânimo para dar um passo. Ele caminhou um dia, deixou o moço, foi para o deserto, ele não podia mais dar um passo sequer. E ele se deita. E ali ele se entrega. Oh, meu Deus! Quantas vezes nós nos deitamos e nos entregamos dizendo: Senhor, pode me levar. Pode me levar, eu não consigo mais. Pode me levar, eu não suporto mais. Está pesado demais. Está difícil demais. Está complicado demais para mim. Eu não consigo mais prosseguir. E ele se deita e dorme, esperando nunca mais acordar. Mas eu glorifico a Deus, porque o nosso Senhor é um Deus que vem quando nós não temos mais forças para continuar. Que o nosso Deus é aquele que vem, é aquele que manda, é aquele que determina ao anjo: vai lá. Vai lá porque o meu filho está precisando de ajuda. Vá lá porque o meu servo não tem forças. Vá lá, toca nele. Sinta o toque do Senhor, do anjo do Senhor nessa noite, aí onde você se encontra. Sinta o toque do Senhor. O toque, a mão do anjo encostando e dizendo: acorda. Não posso. Acorda. Não consigo. Acorda. Tem aqui comida para você. Tem aqui água para você. Tem aqui pão aquecido em brasa e água fresca para você. Então Elias se alimenta, Elias sacia a sede, mas Elias ainda estava sem forças. E ele dorme novamente. Não se sinta desonrado, não se sinta envergonhado, não se sinta pequeno. Se mesmo Deus tendo visitado você, ainda esteja sem forças. Elias estava assim. Elias dizia: eu não aguento mais, não dá mais, Jezabel vai acabar comigo, então, Senhor, antes que ela acabe comigo, acabe o Senhor comigo. E novamente o anjo vem e toca em Elias e o acorda. E diz: Elias, come, bebe, porque a sua jornada será longa. Que nesta noite de terça-feira, que este 29 de 11 de 22,
seja o momento em que você coma e beba, porque a tua jornada será longa, a tua caminhada será bastante longa. Marisa Souza, Dils Almeida, bem-vindas, Deus abençoe. Deus tem para você, você disse que acabou, mas Deus tem para você um caminho longo. Você diz, eu não posso mais ir a lugar algum, e Deus diz, eu vou te dar pão, como pão. Eu vou te dar água, beba água, porque o seu caminho será longo. E para quem não conseguir dar um passo, vai caminhar 40 dias e 40 noites. Atravessar um deserto inteirinho. Tem medo do deserto? Tenha medo não, porque Deus vai te dar o alimento. E quando Elias chega do outro lado, Elias ainda não estava bom. Sabe por que Elias ainda não estava bom? Porque a gente só fica bom. A gente só fica bom depois de ter um encontro com Deus. Até então quem falou com Elias foi o anjo. Elias ainda não estava bom. Ele comeu, ele bebeu, ele andou, e ele foi, e ele entrou na caverna. Ele ainda não estava bom. Ainda faltava Deus falar com ele. Eu quero dizer que existem pessoas aqui dizendo, Deus fala comigo. Eu ainda não estou bom, porque Deus ainda não falou comigo. Deus falou com todo mundo. Por que Deus fala com todo mundo, mas não falou comigo? A questão é que você precisa afinar o seu ouvido espiritual para ouvir a voz do Senhor. Porque senão você vai prestar atenção no terremoto. Você vai prestar atenção no fogo. Você vai prestar atenção na saraiva. Você vai prestar atenção no vendaval. Cristiane Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Mas Deus não está em nada disso. Érica Betim, bem-vinda, Deus abençoe. Deus está na brisa. Márcio Santos, bem-vindo, Deus abençoe. Então afina o teu ouvido para ouvir a voz dele. Porque Elias estava ainda ferido. Elias estava exatamente cogitando, Senhor, será que eu fui escolhido para sofrer? Eu fiz tudo que era direito, eu fiz tudo que era certo, eu não me curvei, eu não adorei a imagem, eu não beijei aquele ídolo, eu não te desobedeci. Eu fiz tudo certo, mas será que eu fui escolhido para sofrer? Quantas pessoas têm se feito essa pergunta? Será que eu fui escolhido para sofrer? Será que eu fui escolhido para sofrer? Escute, porque nada é sem um propósito. Nada é sem propósito. Você vai entender isso agora. Abra o seu coração em nome de Jesus. Deixa Deus continuar falando com você. Nós continuamos aqui nessa oração, apresentando os enfermos, apresentando os casamentos, as famílias, os lares, os desempregados, apresentando aqueles que estão enfrentando problemas com ações na justiça, ou mesmo problemas no ministério. Escute com muita atenção, em nome de Jesus, você que me ouve aí, eu quero apresentar cada um de vocês, e seus pedidos de oração. Luísa Farias, Maria Antônia, bem-vindas, Deus abençoe. E quero apresentar também os cadernos de oração, a fim de que Deus comece a falar com você. Porque Elias dizia, eu não dou conta, não é possível, será que eu fui escolhido para sofrer? Eu fiz tudo o que era reto. E agora essa Jezabel quer me matar. E Elias não estava nada bem, mesmo tendo comido aquele pão, bebido aquela água, mesmo tendo atravessado o deserto. Ele entra na caverna e Deus pergunta para ele, o que é que você está fazendo aí na caverna, Elias? Teu lugar não é aí. Suenise Honorato, bem-vindo, Deus abençoe.
teu lugar não é nessa caverna, meu filho. Teu lugar não é nessa caverna. Vem aqui fora, eu quero falar com você. Vem aqui fora. E lá fora estavam acontecendo muitos fatos, muitos ruídos, muitos barulhos, e Deus não estava em nenhum deles. Não era no terremoto, não era no vendaval, não era no fogo. Deus estava na brisa. Conceição Albuquerque, bem-vinda, Deus abençoe. Deus estava na brisa. E ele começa a falar com Elias. Elias, você não foi escolhido para sofrer, mas vai sofrer. Vai ser perseguido, vai ser humilhado, mas ainda não é o fim. Você ainda vai ungir Azael, rei na Síria. Você ainda vai ungir Jeú, rei de Israel. E você ainda vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar. Longa jornada. Mas muitas vezes nós estamos como Elias dizendo: será que eu fui escolhido para sofrer? Ah, irmãos. Escute com muita atenção o que a Bíblia nos ensina acerca de um certo homem chamado Saulo. Vânia, seja bem-vinda, Deus abençoe. A Bíblia nos fala a respeito de um homem que tinha carta do sumo sacerdote e ele foi para Damasco prender os cristãos. Silvana Carmo, bem-vinda, Deus abençoe. E ele foi para Damasco com cartas lhe dando autorização para prender, para jogar no cárcere, para acontecer. E então, Isvanilda Alves, Imperatriz Moura, bem-vindas, Deus abençoe. E então, acontece um fato no meio do caminho. O Senhor aparece. Um clarão. Saulo cai. Se ouve uma voz: por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu estou agora tratando de Atos capítulo 9. Eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Marcinha Magna, seja bem-vinda, Deus abençoe. E então Saulo, cego, é conduzido para dentro de Damasco, porque ele disse: entra na cidade. E ele foi, e ele ficou lá por 3 dias e 3 noites, e nesse período ele não comeu e nem bebeu. E aí Deus vai falar com outra pessoa chamada Ananias. E então Deus fala com Ananias: Ananias, vá até a rua direita, onde Saulo de Tarso está orando. Imponha as mãos sobre ele para que ele torne a ver. E aí Ananias fala: mas Senhor, a fama dele corre por toda parte, ele tem cartas do sumo sacerdote, ele tem aprisionado os irmãos, ele tem lançado no cárcere. Catrine, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Olha que interessante. Ananias começa a argumentar com Deus, fala: Senhor, ele trouxe para aqui autorização para prender os que invocam o teu nome. Aí a resposta de Deus é incontestável. Olha o que Deus fala para Ananias, versículo 15: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Saulo é escolhido meu, dizia o Senhor. Ele vai levar o meu nome. E eu lhe mostrarei, versículo 16, o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Queridos, Deus falou para Ananias: eu mostrarei a Saulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Pode orar por ele para que ele torne a ver. E assim foi, Ananias foi e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio que te apareceu no caminho em Damasco, para que tornes a ver. Então o que acontece? Ele impõe as mãos, as escamas dos olhos de Saulo caem, ele torna a ver e ele é absolutamente cheio do Espírito Santo. Ele é batizado e se alimenta e se fortalece. Aquele homem foi cheio do Espírito Santo. Para quê? Porque ele foi escolhido para sofrer. Aí você vai perguntar assim: mas será que eu fui escolhido para você para sofrer? Quantas vezes você já se perguntou isso? Será que eu fui escolhida para sofrer? Ju Fernandes, bem-vinda, Deus abençoe. Se você foi, dê glória a Deus. Saulo também foi. E ele era um camarada cujos lenços, os lenços de uso pessoal, os utensílios pessoais dele curavam. Mas porque ele foi escolhido para sofrer. Não ache ruim se você foi escolhida para sofrer. Selma Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Não ache ruim se você foi escolhido para sofrer. É mentira esse evangelho superficial que tem sido pregado, dizendo que você então vai ser rico, vai dar tudo certo e vai ser tudo perfeito. Márcia Ribeiro Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Isso é superficial. Isso não é a verdade completa. Maria Quitéria, bem-vinda, Deus abençoe. O fato é que, por ter sido escolhido para sofrer pelo nome do Senhor, o Senhor manifesta a sua glória. E olha que se tem alguém no Novo Testamento através de qual Deus manifestou a sua glória, esse camarada chamava-se Paulo. Cidinha Batista, bem-vinda, Deus abençoe. Adriana Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. Se teve alguém no Novo Testamento, que inclusive é responsável por mais da metade do Novo Testamento, Maria Silvana Anastácio, bem-vinda, Deus abençoe. Se tem alguém através do qual Deus manifestou sua glória, esse camarada chama-se Paulo. Mas por quê? Porque Deus disse para Ananias que eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ana Paula, missionária Ana Paula, bem-vindas, Deus abençoe. Pois é. Quando nós nos perguntamos, mas será que eu fui escolhido para sofrer? Faça como Ana Paula, dê um glória. Porque eu mostrarei o quanto importa você sofrer pelo meu nome. Andresa Alves, bem-vinda, Deus abençoe. O próprio Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando fores perseguidos por causa do meu nome e mentindo disserem todo mal contra vós. Se você chegou à conclusão que você foi escolhido para sofrer, glorifique. Glorifique, porque o seu tesouro, a sua recompensa é na glória. Tem gente querendo recompensa aqui. Aí quando Jesus vier buscar a igreja, a recompensa fica. Mas onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro estiver aqui, você não sobe com Cristo, você fica com o anticristo. Roseni Reis, bem-vinda, Deus abençoe. Porque na terra vai ser o lugar para o anticristo. Não para Cristo. Cristo vai levar a igreja embora. Você vai ou você fica? Eu quero ir com Cristo. Deixa o mundo para o anticristo. Matuta Gourmet, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero ir com Cristo. Mas aí é que está o porém. Diene, seja bem-vinda, Deus abençoe. Aí é que está o porém. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E eu sei que tem pessoas aqui que estão aprendendo isso. Eu sei que tem gente aqui que está aprendendo a sofrer pelo nome do Senhor dos Exércitos. Tem gente aqui que está aprendendo a sofrer pelo nome do Senhor. E eu lhe digo com toda a certeza, glorifique a Deus. Vamos continuar falando de Paulo.
eu pincelei aqui o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, especialmente do versículo 1 ao 19. Depois você pode ler com calma. Solange Bento, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mas agora eu quero convidar você a continuar nesse raciocínio comigo, tratando de Paulo mais tarde. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele faz um pedido para Deus. 2 Coríntios capítulo 12 diz o seguinte: ele faz um pedido a Deus. Ele pede por 3 vezes, versículo 8, 2 Coríntios 12, 8. Ele pede por 3 vezes que o Senhor tire dele um espinho na carne. E sabe o que Deus responde para ele? Ai, como Deus é especialista em dar respostas que derrubam a gente. Deus dá uma resposta para Saulo que o derruba. Aqui já Paulo. A minha graça te basta. Como eu tenho levado umas lapadas desse tipo. Aqui Paulo levou uma lapada. Do Senhor, não do capeta. Porque o capeta corria dele. Jéssica Santiago, bem-vinda, Deus abençoe. Deus deu-lhe uma boa, disse assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todos querem o poder, mas não querem pagar o preço por ele. Todos querem ter poder de Deus, mas não querem pagar o preço por ele. Poder tem preço. Unção tem preço. Ministério tem preço. Adriele dos Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Ministério tem preço. Preço é vida no altar. Preço é entrega. Preço é fazer a vontade dele e não a minha. Convém que ele cresça, que eu diminua. João 3,30. Madalena Jerônimo, bem-vinda, Deus abençoe. Tem preço. Tanto assim que ele continua dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Exato. Tem preço. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E quem acha que Paulo estava bem na fita, eu vou te contar uma coisa. Sabe qual era o espinho na carne dele? Aí eu vejo que eu não tenho problemas. Comparado com isso, Maria Aparecida Conceição, bem-vinda, Deus abençoe. Eu não tenho problema nenhum, gente. O mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Mi Bertoncello, bem-vinda, Deus abençoe. Era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse. Por quê? Porque ele foi um homem, queridos, presta atenção, vai entendendo o capítulo 12 de 2 Coríntios. Ele foi um homem que foi arrebatado até o paraíso, ouviu palavras inefáveis. Mas para eu não me gloriar, dizia ele, é que o Senhor colocou um espinho na minha carne. Sidneia Macedo, bem-vinda, Deus abençoe. Até nisso era o cuidado de Deus, porque ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas, ele ouviu coisas, ele percebeu, ele vivenciou situações inimagináveis, que ele dizia mesmo, não me convém nem contar. Então, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se achasse o top, o cara, Deus manda um mensageiro de Satanás. Espinho na carne. Ele fala: Deus, tira isso de mim. Tiro não. Tiro não. Fica com isso aí. E aí eu vou, pra gente finalizar, porque senão vira vigília. Eu amo a palavra de Deus, deixar o ministro até amanhecer o dia. Quando ele escreve na carta aos Gálatas, eu estou falando tudo isso de Paulo, em momentos diferentes da vida dele. Você acha que escolhido para sofrer? Sim, para sofrer. Para levar a tunda? Sim, para levar a tunda. E o que mais vai deixar marca? Ele mesmo dizia, Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Escute com atenção. Leila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A outra tradução fala as marcas do Evangelho. Eu carrego no meu corpo as marcas.
Cíntia Farias, bem-vinda, Deus abençoe. Ritiele Lopes, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Paulo dizia: eu carrego no meu corpo as marcas. Então não se surpreenda, você foi escolhido para sofrer? Se foi, comece a glorificar. Selma dos Santos Ângelo, bem-vinda, Deus abençoe. Se foi, comece a exaltar a Deus e dançar de alegria. Comece a saltar de alegria, porque Paulo dizia: não adianta, eu carrego no meu corpo as marcas do meu Senhor. Sabe, você quer a mesma graça de Jesus? Jesus carregou no corpo as marcas e vai carregar por toda a eternidade as cicatrizes da cruz, dos cravos, da lança, da coroa de espinhos. Não ache que não vai deixar marcas. Eu já posso dizer que tenho algumas delas. E sei que foi permissão de Deus, para que também eu não me ensoberbecesse. Aí você vai dizer: mas fui escolhido para sofrer? A questão não é esta. A questão é que Deus está contigo nisso. Porque é melhor estar com Ele no sofrimento do que sem Ele na tranquilidade. É melhor estar com Ele na tempestade do que sem Ele na calmaria. Ana Sacramento, bem-vinda, Deus abençoe. Repito, é melhor estar com Ele na tempestade do que sem Ele na calmaria. E tem muita gente que fala: mas quando eu estava no mundo era calmaria. Tá bom, você prefere a calmaria sem Ele? Volta para o mundo. Eu prefiro com Ele na tempestade. É uma escolha. Ah, mas está tudo dando tão difícil, tão ruim, tão errado, tão complicado. Escolhido para sofrer. Vândia Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Foi, exato, é por aí. Mas o poder, verifique, eu poderia citar vários outros textos das narrativas de Paulo. Vamos aqui resumir com esses três: Atos 9, 2 Coríntios 12, Gálatas 6. Eu trago no meu corpo, dizia Paulo, as marcas de Jesus. Você prefere estar na calmaria sem Ele? Eu prefiro estar na tempestade com Ele. É mais seguro estar na tempestade com Ele do que na calmaria sem Ele. Sem Ele, até na calmaria, o teu barco naufraga. Mas com Ele, mesmo na tempestade, o barco permanece. Faça a sua escolha. Mas, Alexander, será que eu fui escolhido para sofrer? E se foi? Paulo foi. Quer a unção que Paulo tinha? Você quer a graça que Paulo tinha? Você quer a autoridade que Paulo tinha? Então você vai passar por alguns naufrágios, apedrejamentos, açoites. Eu vou refrescar a sua memória com um episódio que é muito conhecido, Atos capítulo 16, Paulo e Silas na prisão. Eles estavam acorrentados no tronco. Haviam recebido muitos açoites. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando a Deus. Eles estavam cantando louvores. Eles estavam bendizendo o nome do Senhor, entendendo que foram chamados para sofrer. Entendendo, pastora Mara, seja bem-vinda, Deus abençoe, que foram chamados para sofrer. E sabe o que acontece quando eu entendo isso? Por volta da meia-noite. Vai quase meia-noite já. Por volta da meia-noite.
por volta da meia-noite, começou um terremoto. Por volta da meia-noite, começou a sacudir tudo. Por volta da meia-noite, as portas se abriram. Nédia Ferreira Coelho, bem-vinda, Deus abençoe. Por volta da meia-noite, as cadeias se abriram. Mas eu fui escolhido para sofrer. Mas vai haver o terremoto. Mas a cadeia vai se abrir. As portas vão se abrir. Entenda isso. Paulo viveu naufrágio, mas não se afogou. Paulo foi picado por uma víbora, e quem morreu foi a víbora, queimada no fogo. Paulo só sacudiu a mão. Fui escolhido para sofrer. Escolhido para sofrer. Parece que não encaixa essa palavra, não é mesmo? Parece que não encaixa, mas é verdade. Há uma ocasião em que Paulo, ele começa a narrar um pouquinho o seu currículo. Célia Menezes, bem-vinda, Deus abençoe. E eu vou ler o texto para você. Gesiane Dias, bem-vinda, Deus abençoe. Olha o currículo de quem foi escolhido para sofrer. Olha que interessante. Ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios. É interessante isso. Não vai embora não, presta atenção. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração e deixa de ser resmungão. Eu tenho conhecido muito crente resmungão. Olha só que interessante. O crente. Paula Bispo, Shirley Delane Soares, bem-vindas, Deus abençoe. Presta atenção, estamos aqui porque o céu quiser, Flávia, é por aí. 2 Coríntios 11, grava esses textos para você largar a mão de ser mole. São ministros de Cristo? Paulo pergunta. Eu ainda mais. Sabe aquele cara que bate, eu sou pastor? Daniela Lucas, bem-vinda, Deus abençoe Daniela e Lucas. Eu ainda mais, dizia Paulo. Em trabalhos, muito mais. Mas por que ele podia dizer mais? Muito mais em prisões, em açoites, em perigos de morte. Você quer ser apóstolo? Ainda tem alguém aí querendo ser apóstolo? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 40 vezes 5, 200. Aí menos um cada vez, então ele recebeu 195 açoites. Marcas. Açoite deixa marcas. Sandra Furman, bem-vinda. 3 vezes fui fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Você quer ser apóstolo? Quando alguém quiser ser apóstolo, lê esse texto para ele. Sheilinha Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Olha o que ele diz mais. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Isso é terrível. Em perigos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio, em nudez. Xanda Ferreira Moraes, bem-vinda, Deus abençoe. Olha só que interessante. Além de tudo isso, o que para mim é o pior, ele vai falar por último. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas. Ah, coitado de Paulo. E eu às vezes fico olhando e falo, Paulo era um cara a ser imitado. Porque eu fico tentando cuidar de vidas que estão debaixo dos meus cuidados. E eu fico pensando, isso pesa.
E Paulo tinha nas suas costas o peso das igrejas de cada cidade. Vander Santos, bem-vindo, Deus abençoe, pastor. Pois é. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? E ele finaliza no versículo 30 de 2 Coríntios 11, dizendo o seguinte: obrigado por me seguir, Sandra. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Você quer se gloriar de alguma coisa? Então que se glorie da sua fraqueza. Dos açoites, das varas, dos naufrágios, dos perigos, nos oceanos, nos mares, nos desertos, nas cidades, dos falsos irmãos, o peso das igrejas. Você quer ser apóstolo? Olha aqui. Isso é Paulo dizendo, não sou eu. E aí você vem perguntar ainda, mas será que eu fui escolhido para sofrer? Faz o seguinte, bate um papo com Paulo na palavra, né? Não estou falando para você viajar na maionese, presta atenção. Bate um papo com Paulo aqui na palavra, vai lendo as coisas que ele escreveu, bate um papo com essas coisas que ele escreveu. Eu começo a ler, eu fico desesperado. Eu falo, como eu sou mole, como eu sou fraquinho. Vicente Paulo, bem-vindo, Deus abençoe. Como eu sou frágil. Tem que ser que nem esse cara aqui, que aguenta, entende o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. E aí vem o crente, vai bater um papo com Paulo. Bia Pimentel, bem-vinda, Deus abençoe. Vai ter troca uma ideia ali com Paulo na palavra. Esses textos que eu li, ele carrega no corpo as marcas. Marca dos açoites. Marca das varas. Marca da ferroada da víbora. Ele carrega as marcas. E aí eu começo a entender um pouquinho do que é ser crente. Porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Que esta palavra fale ao seu coração como tem falado ao meu. E que o Espírito Santo continue falando contigo. Em nome de Jesus. Hoje, estamos a 30 para 1000. Ou seja, faltam só 29 dias agora. Já estamos concluindo hoje, então faltam só 29 dias para chegarmos aos 1000 dias de ministração de lives. E eu creio que será um tempo de milagres. Ah, mas eu fui escolhido para sofrer. Foi, e pronto, e acabou-se. Gosto quando a Flávia diz assim, acabou-se. Escolhido para sofrer? Sim, acabou-se. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus fala, a minha graça te basta. Acabou-se. Quantas vezes eu já reclamei da minha vida com Deus e Deus fala, a minha graça te basta. Acabou-se. A minha graça te basta. Acabou-se. Tem hora que Deus faz pra gente. Enquanto isso eu faço o quê, Senhor? Obedece. Obedece. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Eu estou tentando ter juízo e obedecer. Porque não é fácil obedecer. A gente olha e fala, meu Deus, eu estou aqui há 1000 dias quase. Eu aguento mais não. Obedece. Só obedece. E mais nada. Porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Acabou-se. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, um bom descanso, uma ótima quarta-feira
E se o Senhor assim nos permitir, amanhã a gente estará de volta. Até lá, Mirinha Cândida, bem-vinda. Deus abençoe. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Kátia Quintela, bem-vinda. Deus abençoe. Até amanhã. Fiquem com Deus. Shalom.